Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Especial Informação aqui na MBC. Nesta noite, iremos olhar para o processo de criação do Banco de Desenvolvimento, esta matéria que viu o Parlamento aprovar por consenso no passado dia 10 de maio a aprovação desta entidade, cujo capital fala-se de cerca de 32 mil milhões de meticais. Mas é uma estrutura bancária que não colhe consensos em torno dos vários especialistas envolvidos nestas matérias. E nesta noite contamos aqui com César Tic, ele que é especialista em agricultura e desenvolvimento, com passagem em instituições bancárias internacionais. É com ele que queremos estar aqui para nos ajudar a perceber primeiro o que é isso de Banco de Desenvolvimento, como é que funciona, qual é a mecânica, porque parece que faz parte daquilo que foi a promessa eleitoral do presidente Daniel Chapo. Entretanto, nesta operacionalização, há muitas pontas soltas, incluindo a questão do futuro do BNI, que é o chamado Banco Nacional de Investimentos, que supostamente era tido como Banco de Desenvolvimento. Então, César, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para vir nos explicar aqui, do ponto de vista técnico. Quando nós falamos de Banco de Desenvolvimento, o que é isto de Banco de Desenvolvimento, afinal de contas? Muito obrigado. Boa noite, ou bom dia, boa tarde aos telespectadores onde poderão estar a ouvir. Bom, como foi apresentado, chamo-me César Tic. Trabalhei no passado cerca de 20 anos no Banco Africano, então com uma certa experiência nesta área. Mas venho falar do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, essencialmente. Não tenho autoridade para falar do Banco de Desenvolvimento. A ideia era para fazer... Só falar do Banco de Desenvolvimento de Moçambique. O Banco de Desenvolvimento tem uma perspectiva de reduzir o risco das operações, principalmente. E apoiar, ser um braço do governo na criação de um ambiente favorável para a atração de investimento privado. Esta é uma das funções essenciais, de facto, porque o desenvolvimento de um país, essencialmente, principalmente com o setor privado, mas o setor público tem de criar mecanismos nesse sentido. Mas há um braço fundamental que é o financeiro, que é limitante para as instituições financeiras normais, como a banca comercial, porque estes têm interesse só lucrativo, mas é preciso que se direcione alguns investimentos de longo prazo, no qual esses possam garantir com que a economia funcione e que aglutine o setor privado nessa perspectiva. É uma dos principais funções. A outra principal função de um banco de desenvolvimento também é trazer fundos concessionais. E aquilo que nós chamamos blending finance, trazer fundos concessionais e juntar com fundos de investimento privado, no qual permitem catalisar qualquer investimento que apareça esse do setor privado com esta parte concessional. Então, o banco é uma das outras questões que o banco financia. Uma das áreas essenciais, por exemplo, é que quando há este chamado blended financing, as instituições privadas não assumem o que nós chamamos first loss. Quer dizer, quando há um investimento, os retornos podem não ser rápidos. Então há uma perca que é assumida por esta parte. Há um risco ali. Há um risco ali que pode ser assumido. Sim. Então este banco também pode ter esta função. A outra é, para os investimentos estruturais, precisa de facto estruturantes, mas de nível médio, essencialmente de nível médio. Por exemplo, nós podemos olhar, por exemplo, aquilo que chamamos one-stop shop. Como é que se diz? Podemos dizer, por exemplo, como forma de reduzir o processo burocrático todo, num corredor de desenvolvimento, por exemplo. Em vez de ter várias linhas em que o investidor privado tenha que ir buscar, criamos uma janela única, onde ele pode tramitar todo esse processo. Então, esta é uma das funções do Banco de Desenvolvimento. Mas olhando para Moçambique, César,
Porque o debate não é muito consensual. O presidente Chapo assumiu isso como um dos seus manifestos de campanha, foi transformado agora, materializou-se, mas não há muita clareza e, acima de tudo, nós estamos todos de acordo em relação a esse banco. A sua opinião técnica, este banco é ou não necessário para Moçambique? É um instrumento, de facto, para Moçambique, de facto, ainda é um pouco incipiente. Mas Moçambique está com uma... há aquela limitação da banca comercial que é dominada por alguns pequenos, por três bancos que dominam, 4 bancos que dominam tudo. E não há uma disponibilidade, principalmente para o meio rural, disponibilidade financeira. É feita através de projetos como um projeto agrícola tem uma componente financeira que vai para a zona rural, projetos pesqueiros tem uma componente financeira que vai para a zona rural, por exemplo, mas não temos uma estruturação de financiamento para estas zonas, por exemplo, né? A outra questão essencial, que de facto que não é consensual, é porque o Estado teve como braços os fundos. Sim. Essa discussão dos fundos, será que vamos aglutinar os fundos dentro deste Banco de Desenvolvimento? Por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Sustentável funcionava como um banco de desenvolvimento. Sim. Nesta perspectiva. E muitas das ações, por exemplo, apoio às pequenas e médias empresas que se prevê, eram desenvolvidas através do FNDES, usava a banca comercial para que não houvesse destruição do mercado, para ver se nesta questão da supervisão, mas funcionava um pouco nesse sentido. E como é que a rapidez com que foi trazido este fundo, o que se questiona muito é a rapidez, a velocidade, de facto, como se trouxe esse fundo nesta conjuntura que nós temos. Será que será mais um braço que irá burocratizar ou aumentar o cariz, a influência política dentro do mercado financeiro? Essa é uma das questões. Alguém dizia que não, mas o maior risco desse Banco de Desenvolvimento, olhando para as experiências passadas, é a influência política. Por exemplo, como é especialista, os bancos são muito sensíveis a esse tipo de questões da interferência política. Mas olhando para o caso de Moçambique, nós precisamos ou não do Banco de Desenvolvimento? Precisamos de um instrumento que aglutine algum tipo de investimento que permite trazer investimento privado, principalmente. Esse precisamos, de facto, né? Um instrumento que nos possa trazer, que nos possa apoiar este ambiente favorável para o setor privado. Aí vejo a necessidade disso. Sobre as pequenas e médias empresas, por exemplo, dizer que nós vamos apoiar as pequenas e médias empresas porque a banca comercial, isso ainda tenho algumas dúvidas, porque nós temos que ter cuidado com a distorção do mercado. Um pouco cuidado com a distorção do mercado. Porque ao apoiar, nesta estrutura que está estabelecida, os 49%, se entra o setor comercial, eles vão continuar a fazer o apoio ao setor, porque qualquer canalização de recursos para este banco, nesta parte das pequenas e médias empresas, não pode ser este Banco de Desenvolvimento a fazer, vai continuar a ser o setor privado a fazer. Então, nesta componente, se calhar pode haver alguma dúvida se há necessidade de nós termos... Alguém dizia, não, mas o grande problema é que, olhando para os exemplos, normalmente esses bancos nacionais de desenvolvimento servem mais para financiamentos para infraestrutura, mas projetos estruturantes. Não vão financiar o pequeno agricultor, não vão financiar a pequena iniciativa. Mas da forma como está-se a falar em Moçambique, dá a entender que esse Banco Nacional de Desenvolvimento vai operar também na microeconomia, no microfinanciamento. Exatamente, sim. Os bancos de desenvolvimento funcionam também para microfinanciamento. Temos exemplo do BNDES no Brasil, que financia mais estruturas críticas, até vimos aqui em Moçambique a financiar aeroportos, outras questões. Mas não opera, digamos assim, na economia do dia a dia. Esse Banco de Desenvolvimento, olhando para a realidade moçambicana, como vai operar aonde? Exatamente. Este é o que eu estava a tentar dizer. Que sobre a economia micro, a economia específica do indivíduo, este banco não deve atuar, de facto. Não deve atuar. Pode mobilizar recursos para
mobilizar recursos e canalizar a banca comercial, nesse sentido, para que a banca comercial comece a continuar a fazer. Porque isto precisa de supervisão. Nós não podemos criar, por exemplo, taxas de juros fora das taxas de juros normal do mercado. Não podemos trazer financiamento no qual vamos desestruturar todo o sistema financeiro que existe, tanto a nível urbano como a nível rural. Não podemos trazer esse tipo de financiamento. Mas, para projetos estruturantes, é fundamental. Um banco de desenvolvimento é fundamental para projetos estruturantes. Como eu havia dito, por exemplo, a criação de uma janela única, que dificilmente tu atrás dificilmente consegues atrair financiamento privado para fazer isso. É um projeto estruturante que vai melhorar muito o funcionamento de um sistema, por exemplo, numa zona econômica especial. Uma janela única melhora muito a atração do setor privado, que reduz toda a tramitação, toda a burocracia. É um projeto pequeno, mas de impacto de uma certa relevância. Por exemplo, um projeto de apoio no estabelecimento, por exemplo, falei das zonas econômicas especiais. Por exemplo, no estabelecimento das zonas econômicas especiais. Isso é um projeto estruturante, porque permite alavancar a estratégia de industrialização, por exemplo, né? Com as zonas econômicas especiais, parques agroindustriais, permite criar este tipo de capacidade. Permite, por exemplo, trabalhar no cofinanciamento. Uma das áreas essenciais que este banco tem que trabalhar é cofinanciamento. Ir buscar cofinanciamento não precisa ser 50 por 50, mas, por exemplo, 15% de financiamento, por exemplo, de energia que vai para uma zona econômica especial. É uma forma de atração, já mostra que uma robustez que o Estado possa trazer algum financiamento e atrair o financiamento das instituições multilaterais, outras instituições, mas com uma participação do Estado. Porque um dos grandes problemas é a participação do Estado. No Estado em que Moçambique se encontra, por exemplo, Moçambique hoje está a receber fundos a 100%, porque não consegue participar, porque não tem estrutura econômica. Estes projetos exigem uma comparticipação. Uma comparticipação. Então, este banco pode funcionar como isso para trazer esses projetos estruturantes. Viabilizar a comparticipação do Estado através do Banco de Desenvolvimento. Banco de Desenvolvimento. Há uma questão, César, que eu queria perceber, antes de avançar mais. Isto fala-se que são quase 32 mil milhões. Sim. Temos capacidade para buscar esse capital social para a subscrição do... Esse capital são quase 400 milhões de euros, né? Sim. Se olhares, por exemplo, para o financiamento à barragem de Massingir, a reabilitação toda custou cerca de 200 milhões de dólares, né? Então isto não é muito dinheiro. É possível capitalizar esse dinheiro. Agora, ali vem que o Estado pode alienar até 49%. O Estado tem que ficar necessariamente com 51%. 51%, sim. Quem são as pessoas que vão meter os 49%? Na tua experiência, quem normalmente mete esse? Quem mete normalmente... Um EFC, por exemplo. AFC, pode meter o dinheiro. Esses bancos multilaterais. Esses entram um pouco na questão de competição. Sim. Com esses bancos, mas eles capitalizam se, por exemplo, as multinacionais têm as limitações em termos de utilização de moeda local. Sim. Por exemplo, é uma das limitantes. Sim. Mas, por exemplo, uma chamada Development Finance Institutions, isso, eles podem trazer. Por exemplo, nós temos INSS. Sim. INSS é uma das formas de utilização daquele dinheiro do INSS, que é um fundo de pensões que pode capitalizar e também fazer a comparticipação. O grande problema dessa coisa, fala-se muito do INSS, porque o INSS deve ter muito dinheiro, não há dúvida. Mas já se meteu lá na Revim, não sei se a Revim distribui lucros, já se meteu no investimento de aviões. Agora pode se meter também nesse... Depende da liquidez, da capacidade de liquidez, de facto. Mas normalmente, daquilo que tem sido a experiência, os fundos de pensões podem entrar nessa estrutura. Os fundos de pensões têm a função, de facto, o fundo de pensão tem a função de, como o dinheiro está ali parado, tem que reinvestir, tem que fazer reinvestimento. Exatamente. Tem essa função. Por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Sustentável, em vez de colocar a parte do futuro, há uma parte que está a ser usada atualmente para o Estado, que são cerca de 60%, acho que 40% são reservas para as gerações futuras. O Fundo Soberano. O Fundo Soberano. O Fundo Soberano pode ser um dos financiadores de uma parte deste Banco de Desenvolvimento para capitalizar o Fundo Soberano, por exemplo.
no fundo, para não ficar com o dinheiro parado. Então vai catabilizar neste banco e pode gerar rendimento, né? Para o futuro. Então é uma das formas de ir buscar este dinheiro. Mas nós no passado tivemos aqui o BPD. Era um banco de desenvolvimento nesse modelo atual que está a propor, não? O BPD, sim, era um banco. De facto, o BPD na altura, por exemplo, se formos a recordar, o BPD financiava, por exemplo, as empresas agrícolas estatais. Sim. O dinheiro não só operacional, mas também de investimento das empresas estatais, aquelas empresas estatais agrícolas, como a Caildo, Shockway, havia todas as empresas do caju, eram financiadas pelo BPD. O BPD financiava muito desse tipo de investimento na altura, que era como catalisador do desenvolvimento do próprio do país. Mas o BPD começou a ter problemas quando, esta questão que disse logo no início, quando começou a ter ingerência política. O CCDR, por exemplo, foi um dos que criou o problema no BPD, no qual tivemos antigos combatentes, por exemplo, a beneficiarem de dinheiro como pagamento de pensões, com dinheiro que devia ser para desenvolvimento. Fala em interferência política, começam essas distorções. Então ele levou à falência, não só o CCDR, mas outras experiências no qual começaram a tornar todo o fundo de investimento como fundo concessional. E a custo zero. Aí tu morres, que não tens retorno dos investimentos, que claro que morres. Então o BPD morreu um pouco nesta perspectiva. E o BNI? O BNI, a minha perspectiva do BNI é que este pode funcionar como braço também do Banco de Desenvolvimento, mas para o setor privado. Ser integrado dentro do Banco de Desenvolvimento ou continuar uma entidade autônoma? Pode funcionar como um braço do Banco de Desenvolvimento para operações do setor privado. De particulares? Sim, para o setor privado, para particulares, para todo o investimento para o setor privado. Nós vimos agora, por exemplo, com o novo o Sustenta, para catalisar as operações do setor agrícola. Usou-se o BNI nesse sentido. Então, o BNI tem instrumentos ligados ao setor privado, de financiamento como setor privado. Eles já captam depósitos, por exemplo. Se eles já captam depósitos, têm fundos próprios para investir. Então, pode funcionar como um braço do Banco de Desenvolvimento. Não precisa ser aglutinado dentro, mas é o braço privado do Banco de Desenvolvimento, como, por exemplo, o Banco Mundial tem o AFC, que é uma instituição financeira que é o braço direito do Banco Mundial, para o setor privado. Para o setor privado. Então, o BNI pode funcionar aquilo, mas precisa de ser reestruturado nesse sentido, porque o que se verifica é que foi criado pelo Estado nesta perspectiva, mas hoje o Estado, por exemplo, os projetos atraídos pelo governo, por exemplo, vejo projetos como atraídos pelo Banco Mundial ou pelo FIDA, quando tem a componente financeira para o setor privado, usam o Mozabanco. Por que não usam o BNI? O que está a passar? Por que não está a usar o BNI? Que deveria ser o braço, de facto, neste sentido. Mas usam o Mozabanco porque tem instrumentos, tem maior capacidade privada de recolha dos chamados crédito mal parado. Sim. O problema do BNI é que precisa desta capacidade de recuperação do crédito. Que é muito limitada. Muito limitada. Que pode ser, não sei se é muito limitada, não me compete a mim dizer, preciso fazer uma análise nesse sentido, mas pressupõe-se que ainda esteja limitada nesse sentido. Agora, outra questão que eu queria perguntar ao César, olhando para a sua experiência, estamos aqui a falar do BPD, foi uma experiência que não correu muito bem. No início correu bem. Sim. No início correu bem, não quer dizer que não tenha corrido bem. Sim. Mas depois começou a haver muita interferência do Estado. Quando a economia moçambicana começou a ficar muito mais privatizada, já começou a haver interesses privados dentro do próprio Estado que iam buscar recursos e que transformaram no banco no maior instituição de crédito mais barato. Iam buscar e não pagavam. Não pagavam. De facto, a linguagem própria é essa. Iam buscar e não pagavam. Um telefonema aí, buscavam. Quando houve a supervisão bancária,
Quando o Banco de Moçambique tentou intervir sobre supervisão bancária e quando entraram os Maurícios, viram que o banco já não era sustentável. Os Maurícios tentaram entrar com capital para o Banco Popular de Desenvolvimento, mas descobriram que não era viável. Saíram, a supervisão bancária entrou, depois começamos a entrar, foi o caso de Siba-Siba, foi um dos casos nesse sentido, porque começou a exigir com que houvesse né? Pagamento desses financiamentos para trás. Né? E houve alguns problemas nesse sentido, quando o Banco Central interviu e faliu de facto. Né? Não tinha outra alternativa senão falir. Há uma outra questão que eu quero ainda... Como é que olha para a proposta de governação do próprio BN, Banco de Desenvolvimento, por exemplo? Levou-se a Assembleia, levou o nível de menção para o Presidente da República. O que é que isso traz? Qual é a vantagem disso? Porque não parecer que nos últimos tempos, aqui em Moçambique, há uma tendência de tudo vai ser o Presidente. Tivemos o caso, por exemplo, do Inspetor-Geral do Estado, também vai ser o Presidente a nomear. Agora o Banco de Desenvolvimento também é o Presidente. Isto também não torna o Presidente, acaba sendo responsável direto daquilo que pode acontecer, quando na verdade ele devia ser resguardado para ter autoridade política para fazer uma intervenção. Sim. Qual é a análise que faz? Tens uma experiência de banca internacional. Como é que olha para essas questões de governança dentro das organizações? Porque exatamente. Isso é crítico para o sucesso de qualquer organização. E é crítico e pode limitar, às vezes limita a atração de investimento. Sim. Limita a atração de investimento. De facto, esta questão, como a estrutura do Estado, o Estado é o acionista maioritário e pressupõe que o Estado, a pessoa central, é o que seja o presidente, põe-se o presidente, mas que o Ministério das Finanças é que tem o papel de liderança deste processo, de facto, né? De liderança. O que é preciso separar, essencialmente, a parte operacional do board. E o board tem que ser o Estado como acionista, deve fazer parte do board, mas tem que ter outras instituições que financiam como parte do board neutras, para que o board seja o último a tomar a decisão da parte operacional. Esta neutralidade do board é essencial, de facto. É essencial, a neutralidade do board. Tu vês bancos, por exemplo, a experiência de alguns bancos, qualquer banco, mesmo as multinacionais, tem uma questão política dentro deles, né? Tens acionistas, que são, por exemplo, os financiadores internacionais. Na banca tem acionistas que são financiadores internacionais. E tem sempre um que influencia os outros, que tem uma certa cota parte, que consegue dizer assim que o presidente é escolhido de forma... Tu vês o Banco Mundial, por exemplo, o Banco Europeu, o presidente é escolhido de forma pelos diferentes acionistas, né? Mas há um acionista que influencia nesta seleção. Ou diz que o vice-presidente eu coloco. Né? Há sempre há sempre um cariz político. Todas as instituições multilaterais têm um cariz em termos de estruturação. Tem um cariz político. Tem países, tem países nomeada por países ou continentes. Sim. Por quem mais mete dinheiro. Sim. Quem mete mais dinheiro naquela altura. Por exemplo, a saída dos Estados Unidos de algumas instituições de não financiamento perde, por exemplo, a posição que eles tinham de muita força. Então, esta posição de financiamento conta na estruturação, não na estruturação, mas na seleção de quem estará a liderar. É por isso que, por exemplo, neste momento, a fazer menção ao presidente, pode ser a nível do Ministério. Eu sei que será o Ministério das Finanças que tem esta responsabilidade. Pode propor para o presidente, para financiar. Mas a estrutura, o board tem que ser diversificado pelos diferentes acionistas e os potenciais acionistas que possam oferecer e que tenham uma certa capacidade igual de decisão dentro do board. Há experiências nesse sentido que têm que ser criadas. O BDNS da África do Sul, por exemplo, é 100% do Estado. 100% do Estado. Então o Estado tem alguma decisão. Mas tem um board
também tem uma certa neutralidade no processo de decisão. Então, nesta casa de governança é preciso separar essencialmente a questão do board de todo o setor de operações. Temos que ter um conselho de administração, mas depois temos uma comissão executiva. Executiva, muito forte, técnica com todos os mecanismos de transparência, todo o sistema de governança. E um dos aspectos de governança essenciais que é preciso, o sistema todo fiduciário, de procurement e financeiro, também dentro desta estrutura, tem que ter uma estrutura de tomada de decisões independente fora das operações. Então, todos esses temas, temos que ter a questão de ética e integridade tem que ser muito forte, ética e integridade independente, que subordina ao board, não subordina à estrutura operativa, para que o board possa sancionar qualquer ação a esta estrutura. Este caráter de independência de alguns órgãos, o órgão fiduciário e o órgão, por exemplo, a parte o órgão todo fiduciário é independente, a parte de ética e integridade que subordina ao board, a parte da auditoria, do auditor-geral, subordina-se ao board, não subordina-se à parte operativa. À comissão executiva. Então, todos esses critérios têm que estar claramente bem estabelecidos para que o processo de tomada de decisões seja bem averiguado, seja bem estabelecido, que tenha este princípio de transparência. Só assim que este banco conseguirá atrair investimento que possa ajudar a financiar o banco. Exatamente. Certo, vamos então neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes para dar continuidade ao nosso programa desta noite. Estamos a falar da criação do Banco de Desenvolvimento e os desafios que esse banco tem pela frente. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa especial de informação, Banco de Desenvolvimento, o nosso tema. Eu, César Tic, especialista aqui em agricultura e também em desenvolvimento, é o nosso convidado. Ele tem uma passagem por relevantes instituições financeiras internacionais, com especial enfoque, por exemplo, para o próprio Banco Africano de Desenvolvimento. César, há uma parte que tocou de uma forma muito superficial, que eu depois acabei introduzindo. Falava a questão dos fundos, tocou a questão do FNDES, mas nós neste país temos muitos fundos. Temos fundo de fomento à habitação, fundo esse do FNDES, temos muitos fundos. Qual é a sua perspectiva? Se temos muitos fundos, é tecnicamente possível transformar toda essa capacidade desses fundos, integrá-los dentro do banco, para que possam ser os braços do banco em questões específicas, ou nem por isso? Por nós tivemos, por exemplo, o caso do FFH, lembro da discussão sobre as casas da Vila Olímpica. Discutia-se muito qual é o modelo, de como vai ser pago, quem recebe os valores. Falávamos aqui do FNDES também. Distribuía-se muito os insumos, maquinaria, mas não estava claro de como é que esse processo é feito, a questão da reposição, de devolução dos valores para a Índia. Qual é a sua perspectiva em relação a isto? Muito obrigado. É uma excelente pergunta que me faz, de facto, sobre os fundos. Existem prós e contras nesta coisa de aglutinar os fundos neste banco. Houve uma tentativa há uns 5, 6, menos de 10 anos atrás, de facto, de aglutinar os fundos. Mas não havia um instrumento nesse sentido. A criação dos fundos é um bocadinho, por exemplo, como falamos de FNDES, por exemplo, é quase um banco de desenvolvimento, mas porque não há um instrumento de supervisão para este tipo de... O Estado estabeleceu este mecanismo de fundos por causa da questão de que instrumento é que pode supervisionar, como é que nós podemos legalmente estabelecer isso. Então, a estrutura foi de criação desses fundos. E temos uma série de fundos. Temos o Fundo de Apoio à Reabilitação Econômica, o FARE, que está dentro do Ministério do Plano de Desenvolvimento. Temos um fundo muito importante, que é o Fundo de Energias Renováveis, que atrai investimentos para a energia. Por exemplo, nesta questão que é importante, porquê? Porque o fundo pode atrair fundos de financiamento climático. Neste caso. Temos o próprio fundo de estradas. Fundo de estradas, com déficit de estradas. Estas estradas, depois vamos falar mais à frente, que é um dos grandes calcanhares daquilo a qualquer investimento que a gente possa fazer. Tens, como falou, do Fundo de Fomento da Habitação, que é uma das áreas, por exemplo, que o DBS concentra-se no resettlement.
reassentamento, questão de reassentamento habitacional. Eles têm. Esta é uma das questões também que se pode olhar. Mas o problema de aglutinar esses fundos é porque limita a capacidade dos fundos de irem buscar dinheiro multilateral. Hoje esses fundos, por exemplo, o FARE recebe dinheiro, já recebeu dinheiro do Banco Africano, do IFAD, para financiar a questão de finanças rurais, por exemplo. Né? Tens o FNDES, que foi buscar dinheiro do Banco Mundial para a criação de toda aquela estrutura de sustento, que foi milhões, cerca de 500 milhões de dólares. E tens o Fundo de Fomento da Habitação hoje, que tem projeto do Banco Mundial dentro do Fundo de Fomento da Habitação, para a promoção da habitação. Se tu aglutinas, essa é uma das limitações. Qual é a capacidade desses fundos, se tu aglutinas dentro do Banco de Desenvolvimento, de ir buscar esse dinheiro multilateral que desenvolve projetos específicos? Então nós precisamos de pensar muito bem nesta estruturação. De facto, esses fundos todos são competidores ao banco. São competidores ao banco e de facto, são destruçores um pouco do que este banco pode ir buscar como receita do Banco de Desenvolvimento. Porque eles têm projetos, são concessionais, são quase tudo concessional, a não ser que tenham aquele braço como o Fundo de Desenvolvimento, o Fundo de Desenvolvimento Sustentável, o FNDES, ou como o FARE, que tem a parte microfinanceira, que tem que operar através do que operam através do Mozabanco, que tem uma parte comercial, essa parte comercial. Mas esta é a limitação que eu vejo nesta, que nós aglutinamos, eles tirará a capacidade deles de buscar estes projetos multilaterais, que são projetos importantes que alavancam a economia. Mas, por outro lado, tendo os fundos espalhados, diversificados, este banco deveria funcionar, de facto, como aglutinador desses fundos, nesta perspectiva. Então é preciso ver os prós e contras, ver qual é o principal mecanismo. Isto, à medida que o fundo que for implementado, poderá avançar. Mas neste momento, o Banco de Desenvolvimento de Moçambique, pode se concentrar um pouco em algumas questões, como, por exemplo, já tínhamos falado do cofinanciamento, que é importante fazer o cofinanciamento. Outros participações como equity, de cerca de 30%, e ajudar no desenho da estrutura, por exemplo, como ajudar nesta questão desta participação, ou através de equity, ou através de PPPs, parcerias público-privadas, e reestruturar, por exemplo, criar o que chamamos de SPVs, que são veículos específicos. Neste sentido, eles podem ajudar nisto. Uma das questões que nós estamos a olhar, que era importante, era a questão que iria trazer algum rendimento, era na questão de ICT, de comunicação. Parte de comunicação, o Banco de Desenvolvimento deveria aglutinar algumas partes. Nós temos algumas áreas de comunicação que poderiam ser bem rentáveis, especialmente nesta coisa de inteligência artificial, coisas nesse sentido, que o banco poderia entrar, que não são coisas que custam muito dinheiro, mas que têm impacto a longo prazo significativo. Eles poderiam estar a entrar neste. A questão das garantias, o fundo de garantia, por exemplo. O fundo de garantia funciona. Mas nós temos um fundo de garantia agora, está funcionando. Está a desenvolver os seus instrumentos, de facto, ainda, né? Mas que precisa de funcionar. Foi criada muito recentemente, há pouco tempo. E temos de dar tempo a essas instituições, de facto, de funcionarem. Mas eles poderiam funcionar com isto como um fundo também de garantia. O Banco de Desenvolvimento ter uma componente neste sentido como um fundo de garantia. Então, é preciso desenhar os instrumentos. De facto, estamos numa fase inicial. Também temos de dizer que estamos numa fase incipiente, né? Está a começar. Então, é preciso começarmos a pensar nos instrumentos que possam ser desenhados dentro disso. Mas que todos os instrumentos que a gente desenhe, coloque, só vão funcionar se tivermos um sistema bem de governance. Outra coisa que eu queria questionar é que essas instituições estão muito bonitas no papel, o desenho, estão ali, cartas de serviço, está tudo ali. Mas há um problema muito sério que eu vejo em Moçambique, são os critérios de seleção dos projetos. Exatamente. Muitas vezes o projeto bom não vai ser selecionado porque aquele é assado, é acolá, mas um outro projeto mau é financiado. Como é que nós podemos blindar
este Banco de Desenvolvimento para que seja um banco que observe critérios objetivos, não subjetivos, que decorrem de outro tipo de valorações que não sejam meramente técnicas, de viabilidade. Exatamente, sim, tem muita razão nesse aspecto. Tem muita razão. Mas isso parte primeiro por um que chamamos due diligence, que é preciso termos uma capacidade efetiva de fazer isso, né? Nos diferentes projetos que têm que ser selecionados. Uma das áreas importantes para que o projeto são os estudos. Nós esquecemos, há muitos, já ouvi vários governantes e tudo a dizerem gastamos dinheiro com estudos. Mas tu não consegues saber qual é a viabilidade deste sem ter os estudos. Sim. E uma das áreas importantes que este banco poderia entrar também é na capacidade de ter algum fundo concessional para que, por exemplo, se para os projetos estruturantes, qualquer empresa que compita nisso possa ter capacidade de ter qualquer projeto que seja desenvolvido, antes de desenvolvermos o projeto, possamos ter capacidade de ter os estudos de viabilidade. Mas que este dinheiro é recuperável. Quando tivermos um investimento, retiramos de volta, podemos dizer, 1 milhão para os estudos de viabilidade de todos, né? Quando o investimento for a 50 milhões, então eles só recebem os 40 milhões, 1 milhão volta para nós capitalizarmos esta parte de estudos. Uma das grandes limitações que nós temos em Moçambique são os estudos de viabilidade. Nós temos muitas ideias, muito conhecimento, dizemos que o país é potencial, dizemos isso tudo, mas não selecionamos áreas específicas, estudamos como os estudos de viabilidade econômica, financeira e ambiental para esses estudos, para que eles sejam facilmente financiáveis pelas instituições multilaterais. Eles facilmente financiam, se houver viabilidade desses estudos. E este pode ser um dos critérios, ter a viabilidade econômica, financeira e ambiental, social e ambiental bem estabelecida, bem feita. Pode ser um dos critérios. O due diligence é um dos primeiros critérios. A questão dos estudos tem que ser bem elaborada. Depois dos estudos, temos que ter aquilo que chamamos de comitês de avaliação deste crédito bem estabelecidos, que não podem ser só com indivíduos desta instituição. Nós falhamos aqui muitas vezes porque dizemos assim, a avaliação de um projeto. O ministro tem que selecionar pessoas do projeto. Diz que Carlos, diretor tal, vão lá avaliar aquele projeto. Aquele projeto tem uma componente de eletricidade. Às vezes tem uma componente de infraestrutura, tem uma componente de água. Por que não vai buscar um especialista da água? Independentes. Vamos buscar nas outras instituições. Painel. Exatamente, falaste exatamente a palavra certa. Um painel independente que vai fazer esta análise da viabilidade deste projeto. É que não fica complicado aí já, porque são meus subordinados, é fácil conduzir. Conduzir. Muitas vezes, mas é nesse sentido. O quadro da Nhonga. Sim. Então nós precisamos ter um painel independente segundo as características deste projeto. Então, criar este princípio de transparência. Dentro dos instrumentos de governança, então, o César propõe que seja muito claro que haja uma previsão legal que admita ou obrigue a contratação, a criação de painéis de especialistas independentes para a aprovação dos projetos. Que isto será sancionado depois pelo Comitê de Crédito dentro da Comissão Executiva. Da Comissão Executiva e depois sancionado pelo Board. E o Board tem que verificar que essas estruturas foram todas seguidas, mas com tempos limitados, para não levar aquela burocracia toda de levar 1 ano, 2 anos para ter esse investimento. Então, há instrumentos que são criados, as experiências de várias instituições multilaterais, por exemplo, eles têm instrumentos, pode-se estudar esses instrumentos e verificar como é que se pode criar esse tipo de instrumentos. Mas outra questão, César, é a questão do capital humano. O César é moçambicano, mas fez carreira internacional, está na área das finanças, conheço outros moçambicanos, como atrair essas pessoas para que de facto possam disponibilizar-se ao país, porque estamos a criar uma coisa nova, há uma ideia do presidente Chapo de fazer coisas diferentes para ter um resultado diferente. Há um ambiente aqui em Moçambique para que a meritocracia possa ser levada a sério ou não?
Eu não estou a dizer que é para ti não era membro do Não. Mas eu conheço muitos moçambicanos e trabalham em muitas áreas de saber. Sim, Mas sim. sempre quando falas com ele, por que não voltas a Moçambique? A primeira questão é estar para ali, para você marginalizado, não há espaço para meritocracia. Acha que neste momento estão criadas as condições para que o país possa definitivamente embarcar por essa regra? A meritocracia como critério para que as pessoas possam exercer certas funções. Sim, há uma questão que nós temos que olhar agora. Nós temos muitos jovens Sim. que estão a estudar fora. Sim. Temos muitos jovens, inclusive vários de nós temos filhos a estudar fora, que já estão a trabalhar em algumas instituições. Exatamente. E muitos não aceitam Muitos voltar. não aceitam voltar porque tem a percepção, também a imagem que está a ser criada de Moçambique é um pouco distorcida. Nós temos que criar condições de atratabilidade para que eles voltem a exercer. Principalmente os jovens. Os jovens, eles têm muito que dar para este país. Porque este país, de facto, nós só começamos agora. Se olhares, nós falamos muito de Moçambique, mas se olhas para quem desenvolveu muito a tecnologia nos Estados Unidos, tem muitos nigerianos. Sim. Era essa questão que eu queria saber. Era Mas a nigerianos, banca africana. Tem nigerianos, são esses do Burkina Faso, são do Costa do Marfim. Costa do Marfim. E nós, Moçambique, nós tivemos, muitas vezes, temos uma limitação nas instituições internacionais, é por causa da língua. A língua e a capacidade. Sempre tivemos a experiência com os outros colegas de todos, é que a língua constitui uma limitante, uma barreira, porque é inglês. Mas nós temos temos muitos moçambicanos a estudar já em língua inglesa, francesa, alemã, que podemos capitalizar. Agora, é preciso que a gente crie este ambiente. As redes sociais também contribuíram um pouco para esta limitação. A percepção que os miúdos têm para retornar ao país é que isto funciona mal. Outro é a questão de estes problemas de democracia que nós tivemos ultimamente, de manifestações, eleições, isso tudo. Criou também um mal-estar. Mas uma das áreas essenciais que é na infraestruturação do país. Se nós não podemos criar, estamos a criar um banco de desenvolvimento, mas não temos estrada. Não temos estrada nacional, não temos estradas locais. E vamos pôr um projeto catalisador numa zona, depois onde é que vão sair? Então, este tipo de situações, nós temos que mostrar que estamos a desenvolver o país como deve ser. Temos umas estradas corretas, temos eletrificação rural como deve ser. Temos o sistema de saúde como deve ser, temos o sistema de educação como deve ser. Ontem apareceu um vídeo muito chato de crianças a gritarem, a chover de um lado para o outro. Sim. Nós temos que priorizar isso, temos que ter uma estratégia. Ontem, quando eu vi aquele vídeo, logo pensei, é preciso juntar o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação, fazer uma frente, e o Ministério das Obras Públicas, fazer uma frente de escolaridade, no qual toda a madeira é cortada, desenhar, trazer jovens, para pôr as carteiras no lugar. O Ministério das Obras Públicas ponham o Ministério da Educação põe as escolas como deve ser. Isso é preciso trazer esta frente. Boas escolas, com recurso à madeira. A madeira, não precisamos de cimento, não precisamos disso. Fazer boas escolas com palha. Esses lodges que pagamos milhões. Aqueles lodges com aqueles copos, madeira e palha. Podemos fazer. E nós não conseguimos com tanta riqueza. Sim, com tanta riqueza. Às vezes erramos em questões de prioridade. E vimos, por exemplo, governação passada, houve essa madeira toda foi recolhida, mas a adjudicação depois teve um pouco de nepotismo dentro da adjudicação. Hoje, nesse sentido, nós temos que evitar isso, temos que acabar com esse tipo de coisas. Temos que começar a olhar. Não podemos ter... Eu sei que as crianças são, às vezes, instrumentalizadas nesse sentido, né? Sim, mas nós precisamos ser instrumentalizadas, mas não podes ignorar o fato de que não ter. Então, temos que olhar um bocadinho, deixar um bocadinho... Temos possibilidades de fazer aqui dentro isso. E temos jovens que estão a ser formados, que podem ser os jovens, trazer 100 jovens que podem ser treinados na produção de carteiras e que são pagos para fazer isso, com serralharias, coisas que eles vão fazer. O jovem faz. Eu vou ter capacidade. Houve um tempo que se falou muito de jovens têm que ser formados de área de petróleo e gás. Falou-se muito durante muito tempo. Eu conheço pais que fizeram investimentos privados
investir para que os filhos fossem estudar esses cursos na Rússia, na Malásia, e que os filhos, passando 10, 5 anos, continuam a não trabalhar. Hoje tiveram que aceitar trabalhos em áreas totalmente diferentes daquelas. Exatamente. Dizemos que temos que ter jovens para a indústria do petróleo e gás. Os jovens voltam, não apanham emprego. Como é que nós fazemos isso? Uma das coisas que se falhou aqui, por exemplo, é esta questão do gás, que está constantemente a falhar. Esta questão do gás, já desde na altura do presidente Guebuza, já vinha à tona. Já passou 10 anos de governação do presidente Nunes, agora está o presidente Chapa, ainda não conseguimos acertar. E a outra é que nós podemos dizer que temos que formar pessoas em petróleo e gás, mas que a capacidade de mão de obra necessária, por exemplo, a Total tem uma certa limitação em vir buscar internamente. Eu lembro-me na barragem do Assigir, queríamos soldar quando explodiu as condutas de profundidade, queríamos soldar aqueles cilindros de proteção. Tivemos que ir buscar pessoas no Vietnã, porque disseram, mas não tem soldador em Moçambique. Aquele tipo de soldadura. Não tínhamos especialização aqui em Moçambique. Não tínhamos especialização. É a limitação que a indústria de petróleo e gás tem. Que nós precisamos de criar uma mão de obra especializada para aquele tipo de indústria. Mas eles têm que saber que nós temos e que venham buscar localmente para a formação. Nós estamos a mandar os jovens para óleo e gás, eles próprios estão a mandar, mas eles não absorvem depois. Não conseguem absorver também porque a indústria não está a andar. Não está a andar. E uma das áreas que nós estamos a fazer frente é, por exemplo, gostei de ouvir há poucos dias que Tanzânia, Ruanda e Uganda vão fazer uma refinaria. Esta é uma abordagem muito boa, africana. Em vez de entregarmos a multinacionais, coisas nesse sentido. Uma frente africana, não temos uma frente africana que está a atacar o gás em Moçambique. Uma frente nossa aqui dentro da SADC. Os países da SADC podiam todos canalizar recursos para atacar o gás de Moçambique. Não há nenhuma frente nesse sentido. Estamos a dizer, deixar tudo com as multinacionais. É um pouco difícil, nós precisamos de ver como fazer. Mas nós precisamos de frentes internas aqui dentro. É assim que vamos poder absorver a nossa própria mão de obra para esse tipo. Quando é a Total é uma multinacional, tem milhares de trabalhadores em todo o mundo. Eles transportam os trabalhadores e tu formas e tu não fazem nada. Agora, como trazer os jovens? Isso é importante, nós temos que trazer os jovens, de facto. Esta coisa do Banco de Desenvolvimento, de facto, é uma oportunidade para atrairmos os jovens para virem para Moçambique. Mas temos que dizer, por exemplo, temos que atrair investimento e dizer que capital social, por exemplo, de 507 milhões de dólares, né? Dizemos 5% é para operação, para os custos operacionais. Assim depois conseguimos pagar bem as pessoas. Atraímos podemos atrair alguma mão de obra um pouco mais qualificada nesse sentido. Mas nós precisamos também de ver a parte das infraestruturas. Se nós não melhorarmos as infraestruturas, a infraestrutura é que tira o risco de todo investimento. O principal de risco, que chama-se de risco, é pôr uma boa estrada, pôr uma boa energia naquela zona. Pôr a questão da resiliência climática. Há questões que nós temos que trabalhar muito nesse sentido, que também pode contribuir para atrair a nossa mão de obra. E só para fechar, há uma questão que também fala-se muito, até na Constituição, a agricultura é a base de desenvolvimento, fala-se muito da agricultura. E o César está a trazer essa perspectiva das infraestruturas. Este banco, daquilo que eu ouço, também fala-se muito, vai poder finalmente financiar a agricultura. Isto é realizável ou estamos num quadro daquele nosso blá-blá habitual, como bons... Eu gostava de dizer, nós temos que fazer os estudos de viabilidade primeiro, para ver isso. E depois, este dinheiro é pouco, é preciso que este banco mobilize dinheiro a sério. Dinheiro a sério. Se quer fazer, o DBSE já está há mais ou menos 20 anos, já consegue mobilizar. O Banco do Brasil já está há um certo tempo, já consegue. Aquilo é uma coisa enorme. Nós já estamos numa fase inicial, temos cerca de 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. O ideal qual seria, mais ou menos? Para um banco de desenvolvimento a sério? Um banco de desenvolvimento a sério. Aqui precisávamos de para começar, nos próximos 3 anos, precisamos de 3 bilhões. 3 bilhões de dólares. Seria o ideal para pôr os primeiros projetos catalisadores de longo prazo
haveríamos de precisar disso. Por 500 milhões, por exemplo, de dólares, se olhares para... Diz que quer fazer a barragem de Mapai. A barragem de Mapai custa cerca de 2 a 3 milhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Só a barragem de Mapai. Então não consegues fazer um projeto daquela envergadura. Mas podes fazer um projeto de desenvolvimento menor. Não sei quanto é que ficou a barragem de Licungo, por exemplo. Há umas certas barragens prioritárias que são precisas, são importantes para o desenvolvimento agrícola, que é a de Licungo, por exemplo, a do Rio Lúrio. É importante. A Mepanucu é importante para a energia. Também custa cerca de 5, 6 bilhões de dólares. Né? Só para ver a dimensão do investimento, a dimensão deste dinheiro dos 500 milhões, que é ainda incipiente para a ideia de um banco de desenvolvimento. Então é preciso termos capacidade de mobilizar muito mais recursos. As pessoas olham, podem ficar contentes, dizer, temos 500 milhões de dólares, mas a barragem de Massingiri, só da reabilitação da barragem de Massingiri custou-nos cerca de 200 e tal milhões. Só a reabilitação do regadio de Baixo Limpopo, por exemplo, custou quase 200 milhões de dólares. Então, está a haver um regadio nessa dimensão. Então, este dinheiro ainda é incipiente. É incipiente. Então, este Banco de Desenvolvimento tem que olhar um pouco para esta questão da capitalização e de mobilização de recursos. E para isso, esta estrutura deste board, esta estruturação toda tem que ser credível, muito credível. Temos que olhar para o Moçambique, é um pouco, se não vamos indicadores, é classificado um pouco a uns níveis um pouco de transparência, coisas nesse sentido. Então nós temos que melhorar muito esta questão de transparência neste banco. César, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que não gostas muito de aparecer a falar na televisão, mas era importante trazer pessoas que têm uma experiência internacional, sim. Trabalham nos bancos internacionais, para percebermos, ajudaram-nos a perceber mais ou menos o que é isso de banco de desenvolvimento e quais são os desafios que esse banco poderá ter. Então eu queria agradecer mais uma vez em nome da MBC a sua disponibilidade para vir aqui partilhar o conhecimento e agradecer também aos nossos internautas e telespectadores, dizer que o novo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade. Boa noite, até lá.